Capítulo 251. Um disposto a lutar, um disposto a aguentar. Tradução, Cyber Revisão, Zezin. Na interminável terra dos sonhos ilusórios, a intenção marcial Sansara se desenrolou como uma maré, frenética, enquanto se precipitava sobre Bitingua. Por causa desse segundo de hesitação, um brilho de uma falha foi produzido dentro da mente de Bitingua. Lin Ming aproveitou esta oportunidade e revidou. Bang! Inúmeros fantasmas e imagens fluíram para a mente de Bitingua, as vidas sem fim de 100 Sansarais o afogaram como um remanso caótico. Um confronto entre as forças da alma estava em constante evolução. Um movimento perigoso, uma jogada errada e tudo pode ser perdido. Felizmente, Bitingua era muito mais proficiente do que Lin Ming em termos de utilizar a força da sua alma. Embora essa falha em sua mente o tenha colocado em uma situação passiva de defesa, suas habilidades de defesa contra forças da alma foram capazes de apenas impedir os ataques em seu mar espiritual. A batalha entre os dois se tornou cada vez mais cruel e selvagem. Lin Ming estava confiando no dragão roxo de inundação do trovão divino em seu mar espiritual para lançar uma ofensiva total. Com o poder do trovão para proteger seu mar espiritual, ele estava em uma posição quase invencível. Quanto a Bitingua, ele estava cercado de perigo em todos os lados. Enquanto Bitingua tinha os métodos de cultivo da facção da ilusão, para a intenção marcial Sansara de Lin Ming que ele havia compreendido na Terra Santa do Feiticeiro depois de experimentar 100 vidas do Sansara, eles estavam em níveis completamente diferentes se comparados. Com os muitos anos de cultivo e fundação de Bitingua no facção da ilusão acumulados, ele quase não conseguiu suportar esse ataque. Com o consumo dramático e maciço da força da alma, o verdadeiro corpo de Bitingua que ainda estava no palco imediatamente ficou pálido, sem um único traço de vermelho nas bochechas. Este maldito menino, a força da sua alma era realmente tão forte. Bitingua era um discípulo da facção da ilusão, por isso se especializou no uso extremamente preciso da força da alma. Mas, em comparação com Lin Ming, ele ainda era inferior. Era preciso saber que o cultivo de Bitingua era quase um reino inteiro acima do cultivo de Lin Ming. Sorte a minha, este menino tem apenas uma única maneira de atacar e uma completa falta de habilidades da força da alma. Toda vez que ele ataca, ele desperdiça demais. Os pensamentos de Bitingua correram. Como ele estava resistindo ao ataque de Lin Ming, ele também estava pensando nas possibilidades de ganhar. Eu só posso defender e não atacar. Embora este Lin Ming tenha uma força de alma extremamente formidável, ele não conhece nenhuma técnica para usar com ela. Toda vez que ele me ataca, ele desperdiça uma enorme quantidade de força da alma. Além disso, como eu sou o único que defende, tenho que colocar menos esforço para manter isso. Sua taxa de consumo de força da alma deve ser pelo menos 3 vezes a minha. Se isso continuar, ele definitivamente perderá. Enquanto eu puder resistir a esta rodada de ataque contínuo, minha vitória será decidida quando ele esgotar sua força da alma e não pode mais manter esse relâmpago púrpura que cobre seu mar espiritual. Pensando nisso, os lábios de Bitingua se curvaram em um sorriso diabólico. No final, este artista marcial de um país qualquer que veio de uma aldeia poderia apenas confiar na força bruta e não tinha habilidades. Ele estava condenado a perder por suas próprias mãos. Bitingua não tinha como saber que esta situação era exatamente o que Lin Ming esperava. Desde que Lin Ming começou a usar sua intenção marcial Sansara, ele estava tentando aprofundar sua compreensão da intenção marcial Sansara. Parecia que sua força da alma e a de Bitingua era comparável, além disso, este Bitingua era bastante habilidoso nas técnicas da força da alma. Para encontrar um oponente tão bom, além disso, em uma partida de resistência, só poderia ser considerado sorte. Para Lin Ming, Bitingua era uma pedra de amolar excepcionalmente boa para aprimorar suas habilidades. A terra dos sonhos à sua volta começou a se transformar repetidamente.
De uma pradaria para terras escuras. De terras escuras a uma pradaria. De terras escuras para um deserto. De um deserto a um inferno sangrento. Os diabos e espíritos escuros e nagans dançavam em torno de Bitingoa, circulando em torno de seu corpo. Esses monstros foram convocados por Bitingoa para proteger seu próprio mar espiritual. Mas em frente ao ataque brutal e sem fim de Lin Ming, tudo acabou por ser despedaçado pelo vórtice preto. Assim que a partida começou, ela durou um pedaço de incenso, depois 2 varas de incenso, depois 3 varas de incenso, meia hora. Durante todo este tempo, os 2 jovens no estágio marcial ainda estavam parados, completamente imóveis. O rosto de Bitingoa já estava mais pálido do que papel. Com meia hora de intenso consumo de força da alma, não era algo que uma pessoa normal poderia suportar. Se não fosse pelo alto talento da alma de Bitingoa e por uma base espessa, ele já teria caído no chão. Como isso é possível? Esse homem é realmente humano. Bitingoa não conseguiu imaginar que seu oponente ainda pudesse persistir até esse momento, embora sua taxa de consumo de força da alma fosse 3 vezes a sua. Se suas posições fossem invertidas, ele já estaria acabado. Se eu aguentar um pouco mais, ele não poderá durar muito mais tempo. Eu serei o único a finalmente ganhar. Na verdade, era exatamente como Bitingoa havia dito. Lin Ming realmente não conseguia persistir muito mais. Como ele estava na ofensiva, seu consumo de força de alma foi tremendo. Lin Ming dependia da tática da alma dominante que foi deixada para trás pelo Ancião Supremo do Reino Divino. Ele já acumulou uma grande experiência com esta fórmula da lei da alma praticando sua técnica de inscrição. Embora esta fórmula da lei da alma não pudesse ser considerada a melhor dentro do reino divino, se colocada no continente da queda do céu, era uma técnica de qualidade superior entre todas as técnicas de qualidade superior. No entanto, apesar de ter isso, ele ainda não conseguiu suportar um consumo de força da alma que era 3 vezes a de Bitingoa. Sua aparência não era muito melhor do que a de Bitingoa. Lin Ming tinha apertado os dentes e persistiu em seus ataques até agora, porque nesta batalha de força da alma de alta intensidade, ele obteve benefícios substanciais e também aumentou sua compreensão das técnicas da força da alma. Em segundo lugar, esta era uma ótima oportunidade para aprofundar sua compreensão da sua intenção marcial Sansara. Se ele perdesse essa oportunidade de lutar contra alguém como Bitingoa, cuja força de alma era próxima da sua própria e também era experiente, então seria realmente uma pena. De uma só vez, as 2 pessoas estavam no palco marcial durante meia hora. Os olhos da plateia já estavam brilhando em um olhar maçante e atordoado. Os discípulos da facção da ilusão foram mais afortunados, afinal de contas, eles já estavam bastante acostumados a esse tipo de cena. Não só isso, mas o resultado dessa partida dizia respeito à reputação da facção da ilusão. Naturalmente, eles estariam pacientemente assistindo. Quanto a todos, eles já perderam a paciência. Algumas pessoas deixaram essa arena e algumas pessoas acabaram dormindo no assento. Lin Ming provavelmente não pode persistir muito mais tempo. Num duelo entre a força da alma e as técnicas de ilusão, era absolutamente difícil para os espectadores determinar quem tinha a vantagem no duelo. Eles simplesmente não conseguiram ver que tipos de movimentos e habilidades foram usados. Eles só podiam distinguir uma situação geral do duelo ao olhar a aparência externa dos participantes. Neste momento, Bitingoa parecia um pouco melhor do que Lin Ming. Milímetro. É realmente inconcebível que um artista marcial dos 36 países possa chegar a esse ponto. Para fazer o irmão aprendiz Júnior Bi ficar com essa aparência, este Lin Ming é verdadeiramente um talento digno. Mas isso é o mais longe que ele vai. Finalmente, mal conseguimos preservar o rosto de nossa facção da ilusão. Quando os 2 discípulos da facção da ilusão discutiam a partida, o corpo de Lin Ming estava tremendo um pouco.
Quanto a Bitingua, embora seu rosto fosse tão branco quanto o papel, ele conseguia se estabilizar. Ele vai ganhar. Finalmente. Os discípulos da facção da ilusão presentes deram um suspiro de alívio. Embora esta partida tenha sido conquistada com dificuldade e eles perderam uma grande face, no final, para melhor ou pior, eles ainda ganharam. Esta disputa da força da alma foi completamente uma disputa de resistência e força de vontade. Depois de várias dúzias de respirações, a força da alma de Lin Ming atingiu um estado de quase esgotamento. Se ele realmente acabar com a força da alma, Lin Ming perderia sua capacidade de controlar sua verdadeira essência. Nesse momento, ele certamente perderia. Parece que tenho que parar aqui. Lin Ming achou que era uma pena, ele queria persistir um pouco mais e obter mais informações. No entanto, agora parecia que ele só poderia acabar com esse confronto da força da alma e usar sua lança pesada profunda e suave para terminar com Bitingua e concluir essa partida. Enquanto ele estava pensando em retirar os restos de sua força de alma esgotada, de repente, uma energia da alma incomparavelmente pura e vibrante brotou do mar espiritual de Lin Ming, fazendo sua alma tremer de excitação. Milímetro. O que é isso? Esta força da alma pura de repente inchou do fundo do seu mar espiritual, era como se estivesse enterrado lá e estivesse esperando a chance de ser descoberto. Provavelmente, eu lembro. Esta é a força da alma que absorve do fantasma faminto no pagode do feiticeiro. Lin Ming de repente percebeu o que estava acontecendo. Quando ele entrou no julgamento de fundação de vida ou morte do pagode do feiticeiro, ele passou todos os 7 testes de uma única vez. O primeiro julgamento foi um mundo infernal que era capaz de aumentar a vitalidade do sangue. O segundo julgamento tinha fantasmas famintos que poderia complementar sua força da alma. O terceiro julgamento consistiu em animais que aumentaram a força do seu corpo físico. O quarto julgamento era o escravo das bruxas que aumentou o poder defensivo de seu corpo. O quinto julgamento, artistas marciais mortais que conseguiram aumentar diretamente seu cultivo. O sexto julgamento não teve recompensa. Quanto ao sétimo julgamento, esse foi o mundo do feiticeiro, no qual Lin Ming compreendeu a intenção marcial do Sansara. Durante o segundo julgamento do fantasma faminto, Lin Ming usou o poder do trovão para matar muitos fantasmas famintos, além de decapitar uma enorme e bela mulher que era a rainha dos fantasmas famintos. Esses espíritos mortos persistentes se transformaram em uma pura força espiritual que alimentou a alma de Lin Ming. Mas porque havia simplesmente muita força da alma e o cultivo de Lin Ming era limitado, ele, no máximo, conseguiu absorver uma fração, o resto havia sido guardado dentro de seu corpo. O excesso de vitalidade sanguínea que foi absorvida dos demônios de sangue também foi armazenado temporariamente dentro de seu corpo. E hoje, sob essa coincidência de sorte, aquela pura força da alma tinha sido despertada inesperadamente, se injetando constantemente em seu mar espiritual, alimentando sua alma. Claro, não era possível tirar instantaneamente tudo de uma só vez, era um processo muito longo. Mas, uma vez que essa força da alma pura foi liberada, não iria parar. Pode-se dizer que, por muito tempo, no futuro, a alma de Lin Ming continuará a se fortalecer mesmo quando ele estiver comendo ou dormindo. Que surpresa agradável! Depois que ele se conectou acidentalmente com aquela força da alma pura que havia sido enterrada sob seu mar espiritual, Lin Ming ficou vermelho de excitação. Agora que ele tinha a ajuda de Bitingua para absorver isso, ele não estava disposto a deixar essa oportunidade passar. Sob o apoio da pura força da alma, a ferocidade do ataque da alma de Lin Ming se tornou cada vez mais selvagem. Isto, como é possível, ele ainda tem força para fazer outra rodada de ataques. Bitingua pensou que ele estava ficando louco. A taxa de consumo de força da alma de Lin Ming era 3 vezes maior, mas ele havia durado até agora e realmente tinha a força para lançar uma nova onda de ataques.
Mas quanto a ele, ele já estava esticado até o limite, completamente sobrecarregado. Impossível. Isto é impossível. Mesmo o Anxialdie não é uma aberração tão anormal. O Anxialdie era a discípula direto da facção da ilusão. Nos Vale dos Sete Mistérios, os discípulos da facção da ilusão e da facção da cítara eram principalmente meninas. Em termos de força, o Anxialdie era muito superior a Bitingua. Ele deve ter alcançado seu limite, este deve ser o seu último esforço antes que ele acabe colapsando completamente. Bitingua estava confiante em sua suposição. Lin Ming deve ter atingido o limite de seu poder. Agora, com esta nova e inesperada rodada de ataques ainda mais violentos, esse deve ser o efeito colateral de alguma habilidade secreta que ele usou em si mesmo. A maioria dos artistas marciais que se especializaram em técnicas de força da alma entenderam várias habilidades secretas que poderiam usar para garantir sua sobrevivência em um momento crítico. Por exemplo, havia muitas habilidades secretas que usavam uma forma de auto-hipnose para estimular todo o potencial da alma. No entanto, a alma humana era muito frágil, uma vez que foi ferido, era extremamente difícil curar. Portanto, esse tipo de habilidade secreta tende a ter efeitos colaterais extremos. Claro, a facção da ilusão do Vale dos Sete Mistérios tinha seus próprios conjuntos de habilidades secretas. Relativamente falando, os efeitos colaterais dessas habilidades secretas eram muito mais leves. Você não é o único com uma habilidade secreta. Você acha que, apenas porque você a usa, não vou me atrever a fazer o mesmo. Os olhos de Bitingua estavam vermelhos de raiva, ele estava furioso até quase vomitar sangue. Esta tinha sido originalmente uma simples e amigável disputa de artes marciais e ainda assim seu oponente usou uma habilidade secreta sem levar em conta seu próprio bem-estar. No entanto, ele já falou muito sobre esse lixo antes desta partida. Se ele perder agora, então ele se tornaria completamente motivo de risos no Vale dos Sete Mistérios. Merda! Não só isso, mas havia apenas 3 pontos no primeiro nível. Fang que era uma aberração da natureza, Bitingua teve que admitir que ele definitivamente não era seu oponente. Quanto a Jin Chanil, ele não estava completamente confiante em poder vencê-la. Se ele perder para Lin Ming agora, então ele realmente seria colocado em uma posição precária. Se um dos top 3 principais discípulos da facção da ilusão não pudesse entrar no primeiro nível, então ele não teria o rosto para olhar ninguém no olho mais uma vez. Pensando nisso, Bitingua apertou os dentes. Este pai vai lutar com você. Lei da energização da alma por sacrifício de sangue.